Shalom, shalom, amados. A paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos mais um dia ao nosso canal do Zaitcast. Saudades dos amados ao vivo. Nós estamos regressando com o nosso podcast, de segunda-feira, porque eu estava num processo de um tratamento, mas agora eu estou bem para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, e nós estamos no dia de hoje retomando as nossas atividades do Zaitcast, eu, a pastora Keila e o pastor Rogério Zaid. E antes de começarmos, meus queridos, eu peço para vocês, se inscrevam no nosso canal, compartilhem essa live, dê o seu like, seja membro, no nome de Jesus, divulguem esse canal, divulgue o nosso trabalho, no nome de Jesus. E hoje, a nossa live de hoje vai ser sobre Conquistando Segula. Nós vamos falar sobre Segula, e para falar está conosco aqui também o nosso pastor Rogério Zaid. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastora Keila. A gente está aqui em mais um podcast, né? Fazia tempo mesmo, faz um tempinho aí. Faz o quê? Uns 2 meses, Moisés, que a gente Uns 2 meses. 2 meses e pouco, quase. Estamos aqui para gravar, para falar um pouquinho das coisas de Deus. Eu e a pastora Keila. E eu tenho certeza que vai ser bênção do Senhor. Pessoa que está assistindo aí, já compartilha, né, pastora? Compartilha, gente, vamos divulgar. Eu sei que nós ficamos esses 2 meses aí sem estarmos aqui ao vivo, mas foi por motivos maiores, né? Foi por motivos de saúde, a qual eu estava num processo eu não estava me sentindo muito bem, mas não foi nada grave, foi apenas uma anemia, e eu precisei de um tempo de recuperar. Então, mas estamos aqui no dia de hoje, né, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Nós retornamos ao vivo com o nosso podcast, com assuntos que edificam a minha e a sua vida, né? E para começarmos esse dia maravilhosamente bem, eu peço que vocês nos ajudem aí a divulgar. Nós amamos o nosso público, amamos os amadinhos, amamos as amadinhas. Sejam bem-vindos, né, pastor? Pastor, e para começarmos, né, essa live de hoje, esse ensino de hoje, o senhor pode explicar para nós como a live é Conquistando Segula? O senhor pode explicar para nós o que é segula? Segula não é segurar. Mas segula, eu vou ler um texto primeiro em Mateus capítulo 6, versículo 19, até o versículo 21. Liga aí o ar, por gentileza, Moisés. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21 diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, quando a gente fala de segula é uma palavra em hebraico que está ligado, pastor Aquila, a crédito com Deus. Crédito com Deus. Então, quando a gente fala sobre segula, nós estamos falando de crédito com Deus. É uma pessoa que ela tem atitudes na vida que geram crédito no mundo espiritual. E aí é o tema do podcast de hoje: Conquistando Segula, fazendo poupança no mundo espiritual, nos céus. Por quê? Toda pessoa que conquista segula, crédito com Deus, faz uma poupança no mundo espiritual. E quando ela quer sacar, ela pede e Deus faz. É assim que funciona. Liga o ar-condicionado, por gentileza. Então, aí a gente precisa discernir. Segula, crédito com Deus. Poupança, você faz... Que só tem poupança quem tem crédito. Então, se você tem crédito, você faz poupança no mundo espiritual. Então, quando você pede algo, é poderoso, é sobrenatural. Amém?
Amém, pastor. Vocês que estão chegando, eu peço, gente, vamos compartilhar essa live. Ative o sininho aí em toda, seja membro do nosso canal, se inscreva, nos ajude a divulgar esse trabalho do Zaitcast, esse trabalho ao qual nós estamos aqui, amados, para tirar dúvidas, para ensinar. Cada segunda-feira nós estamos com um tema que edifica, um tema que vai de encontro com a sua vida, com a minha vida, em nome de Jesus, né? Então eu peço para que vocês nos ajudem aí a divulgar. Eu sei que nós estávamos um tempo fora, né, ao vivo, mas foi por questões mais de saúde, né? Então eu peço perdão aí para os amados, esse tempo que nós ficamos ausentes ao vivo, mas foi mais por essa questão mesmo. E eu peço que vocês retornem, né, a nos acompanhar ao vivo, a estar conosco aqui, porque nós amamos estar aqui servindo aos amados. Isso Pastor, mesmo, o pessoal está entrando aí. O pessoal está entrando, benção. shalom, shalom, shalom Leila, Silvânia, Fernanda, shalom aos amados que está entrando aí na nossa live, sejam bem-vindos no nome de Jesus, amém? Pastor, e existem níveis de segula? Existem níveis de segula. Então, por exemplo, à medida que você gera crédito, é à medida que você recebe. Sim. Então, por exemplo, vamos falar aqui de valores monetários só para a gente poder exemplificar o que a gente está falando a nível de crédito espiritual. Sim. Então, se você, por exemplo, você faz 100 créditos espirituais com Deus, você vai gerar essa poupança. O outro, às vezes, vai gerar 200, o outro 300, o outro 1.000, o outro 10.000, o outro 1 milhão. Isso vai depender do seu tipo de comportamento, de atitude, e existem chaves para a gente conquistar a segula. Então, existem níveis de segula. Um está no nível 1, o outro está no nível 2, o outro está no nível 3. Isso vai depender da atitude comportamental de cada um no decorrer da trajetória da sua vida. Então, se você é uma pessoa que você tem atitudes, comportamentos descritos, biblicamente falando, de uma maneira correta, de uma maneira honesta, justa, de uma maneira muitas vezes espiritual, isso com certeza vai gerar segula. Agora, existem níveis de segula que não é para qualquer um. Deus não dá para qualquer um. Por quê? Porque esse nível de segula, de crédito, a pessoa vai ter que ter também um comportamento que os outros não têm. É um comportamento totalmente diferenciado de um comportamento de uma pessoa comum, mesmo estando dentro da igreja. É por isso que, por exemplo, segula. Existem níveis de segula. Ministério é nível de segula. Para o apóstolo ele deu um nível de crédito, para o profeta é um outro nível, para o evangelista é um outro nível, para o pastor é um outro nível e para o mestre é um outro nível. São níveis de crédito espiritual. Cada um tem um crédito, cada um tem uma medida, uma porção da parte de Deus que é liberada por ele. Então, essa medida de crédito vai depender do chamado, do ministério, da atitude, do comportamento de cada pessoa de acordo com a trajetória da vida. Então, a gente precisa discernir isso. Amém? Amém, amém. Shalom, 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 irmã Fernanda Brito, Savana, Amanda Mouro. De onde que o pessoal é aí, pastora? Fernanda Marinho, Giovanelli. Shalom, tem gente aqui da França, de Portugal, a Amanda é de Portugal, a Silvânia é da França. Shalom, digita aí da onde vocês estão nos assistindo, acompanhando, se é daqui do Brasil, qual estado do Brasil, se é de fora, da onde que vocês estão nos acompanhando. Um beijo, olha só, Reinaldo, Rio Grande do Norte, Savana é do João Pessoa, Shalom, Josefa, a irmã Josefa também, né? A irmã Josefa, acho que ela é da França também, se não me engano. A Josefa da França, Tatiane Fernandes, já divulgando, hein? Rio de Janeiro. Olha só, pastora, semana que vem, dia 6, o pessoal aí, ó, dia 13, reiniciaremos também
os nossos cultos online. É dia 13 de fevereiro. Às 19 horas. Às 19 horas, estamos reiniciando os nossos cultos online para os membros online. Vocês ficam ligados aí, quem participa do nosso trabalho online, fora o podcast. Vocês fiquem atentos que nós vamos reiniciar, tá bom? Solange está falando de Lusiânia, Goiás, Brasil. Vânia Maria Barueri, vamos lá. Fernanda Brito, Zona Leste. Diana Cabedelo, Paraíba. Shalom, obrigada, gente. Deus abençoe, ó, a vida dos amados. Deus abençoe a vida dos irmãos. Salomeia. Shalom, shalom, obrigado. Josefa, Deus abençoe. Adriana, shalom, amadinha, Adri, tá aqui nos acompanhando. Maria Soares, Solange, Reinaldo, Bárbara de Belo Horizonte, Catiene, Shalom, Portugal, Shalom, Shalom, a Virgínia está na Alemanha. Sejam bem-vindos, amados. Hoje nós estamos retornando com o nosso trabalho ao vivo do Zaitcast. Toda segunda-feira nós estaremos aqui novamente ao vivo. E como eu já estava falando, né, gente, eu estava num processo assim de recuperação, onde eu estava me recuperando, então por isso nesses 2 meses nós não estávamos aqui ao vivo. Mas a partir de hoje nós vamos reiniciar o nosso trabalho, todas as segundas-feiras ao vivo. Sejam bem-vindos todos que estão entrando aí, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, seja membro do Zaitcast, no nome de Jesus, nos ajude a divulgar esse trabalho. E hoje nós estamos aqui falando sobre Segula. Segula é crédito com Deus, né? E o pastor Rogério Zait está conosco aqui nessa segunda-feira para nos ensinar sobre esse tema maravilhoso. Vamos lá, evangelista Ana Lúcia, Shalom, de Jundiaí. É a Diana, Shalom, 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 Roseli. Shalom, Shalom, bora, povo de Deus. Bora compartilhar essa live, nos ajude aí a divulgar essa live, esse retorno nosso no nome de Jesus. Pastor, dar tempo para as pessoas gera segula? Dar tempo para as pessoas, gera isso nela segula, crédito com Deus? Na realidade é assim. Esse crédito espiritual, ele é algo que precisa ser gerado, concorda? Tem pessoas que têm ministério, que têm chamado, mas elas têm que gerar isso no espiritual. E existem várias coisas que vão gerar crédito espiritual. Se eu perguntar aqui para vocês, quem quer gerar crédito com Deus? Nossa, gerar crédito com Deus é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque na hora que você orar, na hora que você precisar, Senhor, ó, eu tô precisando de uma cura. Eu tenho crédito. Eu tô precisando de uma libertação. Eu tenho crédito. Eu tô precisando de uma provisão. Eu tenho crédito. Agora, para gerar isso, que é o segredo. E aí, quando você me pergunta assim, dar tempo para as pessoas gera segula? Sim. E hoje, hoje qual que é o Deus das pessoas? O tempo. Hoje as pessoas não têm tempo para nada. Inclusive, não tem tempo para o marido, para a esposa, para os filhos, não tem tempo para as pessoas do seu cotidiano. E isso é o problema, porque dar tempo, muitas vezes, é uma oferta. É um tipo de oferta, você ofertar o seu tempo, você dar o seu tempo para alguém, você muitas vezes passar tempo com alguém que precisa. E quando a gente fala de dar tempo, é muito mais ainda para aquelas pessoas que precisam de ajuda, de um carinho, tá passando por um momento difícil, você tá ali, você tá junto, você tá dando o seu tempo para aquela pessoa. Com certeza, isso vai desatar segula, isso vai gerar crédito com Deus. Por quê? Porque você está fazendo algo tão profundo, algo tão bíblico de você dar o seu tempo, que algo é gerado no mundo espiritual. E olha só, você gera crédito
que gera testemunho e que gera autoridade. Quando você ora, as coisas acontecem. Quando você fala, o milagre se manifesta, porque você tem crédito. E isso pode ser gerado, sim, quando eu dou tempo para as pessoas. Quando eu ajudo as pessoas através do meu tempo. Isso é muito espiritual. Então, queridos, hoje pode perceber, as pessoas estão numa vida louca, é correria, 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 não tem tempo para nada. E esse é o problema, a gente não tem tempo para nada e a gente está fazendo tudo. Então a gente tem que tomar cuidado, que passemos, né, a dar mais tempo para as pessoas que necessitam, porque certamente isto vai gerar crédito, segula no mundo espiritual. Glória a Deus. A Érica aqui tá do Japão. Shalom, Érica. Shalom. Japão, que benção. Shalom, Márcia Flores. Shalom, Roseli. Deus abençoe quem está chegando agora. Pastor, e existe como conquistar a segula? Como conquistar a segula? Então, conquistar a segula vai envolver várias coisas. Que aí vai entrar o que a gente está falando aqui, dar tempo para as pessoas. Por exemplo, ajudar um vizinho, ajudar um parente, ajudar um amigo em necessidade. Quantas vezes você gera crédito com Deus ajudando as pessoas? E a maioria acha, né, pastor, que fazer essas coisas, Deus não está vendo o que nós fazemos, né? Por isso que na palavra de Deus diz assim: tudo que vós façais para a glória de Deus. Porque nós temos que fazer, não por conta de nós mesmos, ou porque A, B ou C está fazendo. Nós temos que fazer como se fosse para Deus. Porque o nosso Senhor é Deus. Então, se eu faço alguma coisa, eu estou fazendo para Deus. Até no meu serviço, até nas minhas questões domésticas, de casa, para alguém, eu tenho que fazer para Deus, porque quando eu faço, então eu conquisto segula na minha vida. É isso? Verdade. Tem tudo. 1 Coríntios 10:31 diz: tudo que quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, qualquer façais tudo para a glória de Deus. Agora, quando a gente fala de gerar crédito espiritual, que é segula, estão perguntando aí, o que é segula? Segula é crédito espiritual. É você depositar no mundo espiritual, tá fazendo poupança no mundo espiritual. E quando você precisar sacar, você tem autoridade para isso, você pede e Deus faz. Entende? E a Bíblia vai falar sobre isso em vários aspectos. Pedir e dar-se-vos-á. Dar-se-vos-á. Isso tá ligado à segula. Agora, para mim gerar segula, eu preciso ter atitudes que gerem segula. E uma delas é ajudando o próximo. Ajudando um parente, um vizinho, claro, na direção. Mas você ajudar uma pessoa que Deus direciona, com certeza, Deus vai olhar para você e vai falar assim: eu posso contar com a pastora Keila, eu posso contar com Moisés, eu posso contar com a Chiquinha, eu posso contar com a Doquinha. Por quê? Porque essa pessoa, ela obedece, ela ajuda o próximo. Ela ajuda. Isso gera crédito no mundo espiritual. Por exemplo, ajudar um vizinho gera segula, né, pastor? Verdade. Ajudar um vizinho. Um ano de 2019 para 2020, mudou. A gente ainda morava no apartamento, a gente estava lá, e mudou uma vizinha lá pro bloco do lado. E ela era uma senhora que cuidava dos netos, né? Os netos moravam com ela. E ela tinha labirintite, né? Ela tinha problema de pressão alta, labirintite, ela tinha essas questões de saúde. Ela fazia muito bem as coisas dela, só que de vez em quando ela passava mal. Então, o que eu fiz? Naquela época, a gente não tinha a igreja ainda, eu comecei, de certa forma, a ajudar essa vizinha. Ajudar de que forma? Às vezes eu levava meus filhos para a escola, eu levava os netos dela. Eu levava e buscava o de a pé, depois, né, de carro. Aí levava ela pro mercado, levava ela de carro, né? Aí como eu estava sem carro na época, o marido dela viajava de caminhão e ele deixava a chave do carro lá. Então ela me dava a chave do carro, como eu tinha a carta e ela não tinha, porque ela não podia dirigir por causa da labirintite. O que eu fazia? Ela pedia para mim dirigir para ela e eu dirigia.
Então eu dirigia para ela, levava ela para o mercado, levava ela para o médico, levava ela na farmácia, levava os meninos dela para a E sem escola. querer nada em troca. E eu nunca pedi nada em troca para ela. Às vezes eu ficava até constrangida, porque como eu estava sem carro, ela falava: não, se você quiser pegar o carro para você ir em tal lugar, você pode ir. E de vez em quando a gente pegava o carro e ia, né? Não, de vez em quando não. Quase Explica sempre. direito. A gente usava, né, também. Não, E aí- explica direito. Explica a maneira que isso aconteceu para as pessoas entenderem e ver como que Deus trabalha. Aí foi assim, tudo começou no seguinte, eu comecei a ajudar ela nesse sentido, sem querer nada em troca. No começo, o carro que ela tinha não estava aqui, né? Já que o pastor falou para me explicar direito, então eu vou explicar para os amados como que ocorreu. A gente estava sem carro na época, né? O pastor dava aula num buffet lá no centro de Guarulhos. Só que assim, eu comecei a ajudar ela. Só que o carro não estava lá, o carro dela estava lá na onde ela morava. E depois de um tempo, eu ajudando ela, o marido dela trouxe o carro e aí eu comecei a levar elas para os lugares assim, sabe? Ela ia no mercado, eu levava e dirigia para ela. Passou o tempo, não muito, aí ela começou a deixar a chave comigo do carro. E ela falava assim para mim: meu marido, ele trabalha a semana inteira. Então, você fica com o carro, já que você dirige para mim, quando você quiser sair, você sai. Então, o que a gente... Aí eu ia de Uber para esse ensino que o pastor dava. A partir de então, a gente não andou mais de Uber. A gente ia com o carro 1 ano ainda. 1 ano. Gente, você sabe o que é isso, 1 ano? Na realidade, o senhor Wagner, na época, o que ele fez? Ele tinha dia que ele saía com o carro e olha só, a gente não pedia nada. Não Ele pedia. falava assim: Rogério, você tem compromisso hoje? Eu tenho, eu já tô saindo, porque... Não. Por isso que eu falei pra ela, conta direito. Já estamos pedindo Uber pra gente ir. Não, já tô chegando, calma aí. Quer dizer, eu falei, meu Deus, o carro é dele. Mas por causa de uma atitude. Por causa de uma atitude. Olha só, eu comecei sem querer nada em troca, eu só fui ali ajudar ela. Então foi uma oferta que eu dei ao Senhor, que foi o meu tempo, a minha dedicação. Às vezes ela passava mal, eu ia lá, cuidava dela, dava remédio, falava: a senhora quer que eu vou na farmácia fazer alguma coisa? Então ali eu gerei o quê? Eu gerei um crédito com Deus e ele me retornou. Nem demorou muito, né, para retornar. E ele me retornou. Assim, mas foi uma coisa assim de coração. Eu fiz não querendo nada em troca, porque a gente sempre teve um princípio que quando a gente faz para Deus, e quando a gente faz para Deus, a gente faz com amor, a gente faz com dedicação, a gente dá o nosso melhor. Então foi nesse sentido. E olha só, pastor, e a gente falando nisso, você vê, naquele tempo eu cuidei da dona Lúcia. É verdade. Eu cuidei da dona Lúcia na questão da saúde dela, fiz o meu melhor para ela. E nesse tempo, amados, que a gente não fez aqui o ao vivo, o podcast ao vivo, eu estava numa fase pouco ruim de saúde, onde eu tive problemas de saúde, fiquei bem ruim, mas foi em déficit de vitaminas, fiquei com anemia. E por eu ter gerado uma segula lá atrás, Deus colocou uma pessoa que é do nosso próprio ministério aqui, para me ajudar, que me acompanhou no hospital, porque o pastor não podia, porque o pastor ficava aqui dando as lives, atendendo o povo, porque eu tive que cancelar minhas agendas, aí não dava para o pastor também cancelar a agenda dele, senão ia ficar muita coisa. Então, assim, enquanto ele ficava aqui na igreja, eu tinha que ir para o hospital, ele não podia me acompanhar. Deus levantou uma ovelha aqui da igreja e me acompanhou. O que foi isso? Foi uma semente que eu plantei lá atrás, onde eu cuidei de uma pessoa, e quando eu precisei agora, Deus levantou uma pessoa para me ajudar a me cuidar. Entende? Então isso é segula, isso é crédito com Deus, e não se remete só ao financeiro, se remete em você ajudar
uma pessoa, ajudar o seu vizinho, por exemplo, que foi o vizinho que eu ajudei. Pastor, fazer visitas para hospitais, asilos e orfanato, isso também conta como uma segula? Com certeza, principalmente você pega asilo e orfanato, mais ainda o orfanato, a gente está falando dos pupilos do Senhor. Idoso também, são pessoas que estão no coração de Deus, sabe? Então quando você faz visitas, os doentes também, Jesus disse isso, né? Estive nu e me destes de vestir, estive com sede e me destes de beber. Quando a gente faz esse trabalho de visitação, um hospital, um asilo, um orfanato, isso gera algo também no espiritual, e de cuidado, de zelo, de dedicação, porque são pessoas que... Você pega o hospital, são pessoas que estão ali, que muitas vezes elas estão escutando coisas negativas, elas estão escutando palavras de incredulidade, palavras de murmuração, e aquilo pode entrar na vida dela, gerando inclusive um medo, na qual o inimigo pode se utilizar daquilo. Você pega o asilo, a gente está falando de pessoas idosas, que muitas vezes foi abandonada pela família, já estão sofrendo de rejeição, já estão com várias situações. Você pega o orfanato, são crianças que também foram, de certo modo, com certeza, abandonadas pelo pai ou pela mãe e foram inseridas ali. Quer dizer, quando você faz visitas para esse tipo de pessoa que tem uma necessidade, muitas vezes sofre de um abandono, de uma rejeição, e você mostra o amor de Deus para com a vida delas, isso gera crédito espiritual. Isso gera algo no mundo espiritual. E eu vou falar algo para você, tudo que a gente gera em Deus, Deus não deve nada. Deus não fica devendo nada para ninguém. O que ele tiver que fazer na tua vida, por honra ao seu nome, ele fará, porque ele é Deus. E é o que está faltando muito hoje, né, pastor? Porque assim, você olha para as igrejas hoje, para o povo em geral, né? Mas nós vamos falar assim vamos falar assim do nosso grupo, né, eclesiásticos. Vamos falar da igreja hoje, que a igreja que deveria fazer mais esse trabalho, que a igreja deveria ser mais, ter mais empatia, que deveria mais uns cuidar dos outros, né? E não fazem isso, porque aí tem várias questões, né? Às vezes a pessoa a maioria acha que fazer a obra de Deus também é só estar em cima de um púlpito, ou em evidência, ou ser aparente, né? Ser visto. E porque o evangelho tem sido distorcido dessa forma, né? Então, não é a base do evangelho também é essa, da gente cuidar, da gente ser caridoso, da gente ser empático com a pessoa que está sofrendo do nosso lado. A gente tem que ajudar, a gente tem que estender a nossa mão, e tudo isso o Senhor vê, né? Pastor, ligar para alguém que passa por um momento difícil, isso é segula. Uma coisa tão simples, né? Para você ver. Às vezes é uma coisa simples, mas que as pessoas não fazem. Às vezes tem uma pessoa ali que tá mal, que tá doente, que tá com alguma situação, e você ligar para ela, falar assim, olha, como que você tá? Você tá bem? Fazer uma oração com aquela pessoa, sabe? Ministrar uma palavra de Deus para a vida daquela pessoa. Quer dizer, você fazer isso, você falar algo da parte do Senhor, você conversar com aquela pessoa, queridos, isso também vai gerando segula, vai gerando crédito com Deus. Muitas vezes uma palavra que você fala, uma ligação, pode trazer uma mudança na vida daquela pessoa. Então tudo que a gente faz em Deus, em prol de alguém, com certeza isso vai reverberar no mundo espiritual. Segula é uma coisa que reverbera no mundo espiritual. O mundo espiritual vê, ouve o que a gente está fazendo. Então, ligar para alguém que passa por um momento difícil, além de ser obrigação, também gera segula, gera crédito. Não, ele está fazendo algo muito importante, está dando um cuidado, está dando um suporte, está dando uma atenção. Como que você está? Você está bem? Estou vendo você triste. O que está acontecendo? Agora, hoje o povo também, vou fazer aqui um desabafo, pastora Keila, porque hoje o povo também, você pergunta, você está bem? Como que você está? Está acontecendo alguma coisa? Ah, tá tudo bem.
É. Então também já tem uma outra situação. Mas nós, como servos de Deus, como líderes, por exemplo, você como muitas vezes um membro comum de uma igreja, você precisa fazer isso. Às vezes e não é ligar para fofocar não, queridos. Não é ligar para mexericar, porque tem gente também que misericórdia, né? Não é para lachonrará, não não, é hein? para lachonrará, não. É ligar para conversar coisas espirituais. Coisas que edificam. edificantes. Com certeza isso vai gerar segula no mundo espiritual, crédito com Deus. E aí você vai fazendo poupança. Coloca um crédito hoje, coloca um crédito amanhã, e ó, a sua poupança no mundo espiritual, ela vai crescendo. No dia que você precisar sacar, e todos nós sempre precisamos sacar, você tem crédito no mundo espiritual. Pastor, ensinar algo que você gosta. Olha só para fazer um adendo. Sim. A irmã Gildete, faz a leitura. Irmã Gildete? Irmã Gildete, tá com 12 dias que fiz uma cirurgia de varizes na perna e não veio ninguém da minha igreja na minha casa. Isso tá certo, pastor? Tô chateada com isso, mas pedindo a Deus para tirar essa chateação. Vamos por partes, né? Posso falar? Pode falar. Olha, amado, tá errado. Tá errado e muito do errado. Sabe, porque a igreja do Senhor, ela tem que cuidar das pessoas que não estão indo na igreja. Nós temos um caso recente aqui na nossa igreja, a Mafaldinha, né? Que é a pastora Mafalda, o pastor Galvão. A Mafalda, em setembro do ano passado, ela caiu. Foi uma queda muito assim, que a gente nem achou que ia ter nada grave, mas teve. Ela é uma senhora de 73 anos, 74 mais ou menos, a Mafalda tem. E aí eles são pastores, eles são senhores, mas eles são firmes aqui na igreja, né? A Mafaldinha, ela ama ficar na recepção, é uma bênção. O pastor Galvão também é uma bênção, apesar de eles serem muito debilitados, mas eles são uma bênção aqui na nossa igreja. E ela caiu, e ela teve que fazer uma cirurgia, né? Para colocar um implante aqui no colo uma prótese no colo do fêmur, que ela tinha quebrado. E ela fez a cirurgia, ela ficou no hospital. O período que ela ficou no hospital, a maioria do povo aqui da igreja foi visitar ela. Quase todos, eu e o pastor também fomos visitar ela no hospital. Quando ela saiu do hospital, ela foi para casa, né? Só não foi ninguém lá da igreja para cuidar dela, porque a filha dela na época pegou férias, a Kátia, Sim. E ficou cuidando da Mafalda dentro de casa. Mas o pessoal inteiro da igreja revezou e ia visitar ela. Ia visitar. A maioria das pessoas aqui da igreja ia visitar ela, perguntava como ela estava. Eu e o pastor levamos ceia para ela lá. Entende o período que ela não pôde vir para a igreja até ela se recuperar, até ela vir para a igreja. Então, assim, tá errado, né? A igreja, ela tem que se mover, né? Se uma pessoa da igreja está doente, fez uma cirurgia de câncer, está na cama, a igreja tem que se mover e visitar. A não sei que a pessoa não queira, mas a igreja tem que dar o respaldo. Até espiritual, às vezes, não é assim, gente. Vocês têm que entender. Ah, mas pastor, eu não tenho tempo para ajudar a pessoa, eu trabalho tudo. Gente, sai do serviço, vai lá dar uma visitinha, leva um bolinho, toma um café com a pessoa. Isso já vai fazer uma diferença tão grande na vida da pessoa, porque ela não vai se sentir esquecida, ela vai se sentir acolhida pela igreja. Agora eu quero fazer um adendo, né? Sim. O amor é incondicional, tá, gente? Amém? Tá na tela aí, Zedinho? O amor é incondicional. Então não existe condições para o amor. Agora, deixa eu fazer um adendo. A irmã fez essa pergunta, mas a minha pergunta para ela e para outras pessoas também é a seguinte: e você? Você já foi visitar as pessoas? Porque assim, tem gente que não visita ninguém, mas quer ser visitado por todo mundo. E aí é complicado, porque a Bíblia diz: quem semeia na carne, colhe na carne. Quem semeia no espírito, colhe no espírito. Uma vez uma irmã fez essa pergunta: ninguém vai na minha casa. E você já foi? Já aconteceu isso.
Então, o amor incondicional tem que ter, tem que fazer, Sim, tem que cuidar. independente. Agora, e você? Você tem feito isso? Você que está nos assistindo aqui nesse podcast, você tem feito também isso? Aqui a gente tem um problema na igreja. Eu vejo isso um problema. Porque aqui, assim, eu falo, quem precisa de culto no lar? Quem precisa de visita? Aqui já é o contrário. Já é o contrário. O povo corre de E mim o do povo pastor. foge. Por quê? Não sei. O Só Deus povo sabe. corre de mim do pastor, eu tô falando. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado, porque a gente, quando não recebe visita, eu também já fiquei muito chateado também. Ah, fulano não veio, pastor não veio, isso e aquilo. Só que eu estou fazendo. Eu estou sendo também referencial, exemplo. Então, da mesma medida em que a gente semeia, a gente vai colher. Olha Não só. estou falando que é o caso da irmã. Pelo sim. contrário. Eu só estou dando um adendo, fazendo né? Aqui um contraponto. Porque às vezes, eu já vi isso também. A pessoa ela não vai visitar ninguém, não quer saber de nada, mas quando é ela que tá na situação, meu Deus do céu, os irmãos, aí fica reclamando. Agora, eu conheço gente de Deus, igual a gente tá falando aqui, a irmã Mafaldinha, pessoas que estão na igreja, pessoas fiéis, pessoas leais. Poxa vida. Então a gente como igreja, a gente também tem que se posicionar, independente do que eu estou falando aqui, tá? Independente, é amor incondicional. Mas nós, aí é uma responsabilidade pessoal, nós temos que fazer também a nossa parte. Sim, verdade. Até o Ederson, né, que era o filho da Drica, ele nem era cristão aqui quando ele veio depois do acidente. Mas quando ele sofreu o acidente, a gente foi visitar num hospital, a gente só não conseguiu entrar, né, pastor? Não deixaram a gente entrar no hospital. A Lloyd tá fazendo uma pergunta boa. Olha aí. Vamos lá, vamos aqui aos comentários, né? A Andréia Portela tá falando: quais as práticas que me ajudam a criar poupança com Deus? Essas são algumas que a gente está citando. A gente vai citar. Ajudar as pessoas. Sim, a gente vai citar várias. Ao longo do tempo. A Roseli disse assim: isso já aconteceu comigo. Quebrei o braço, nem o pastor foi me visitar. É triste. Eu sempre visitei, fiquei no hospital com várias pessoas, até minha família questionava isso. Isso é mau exemplo, né, gente? Mau exemplo. Porque assim, aí as pessoas ficam tristes, tá? Vamos lá. A Lloyd, né? E como pedir a Deus o crédito, a segula, de forma certa? Como pedir, pastor? Segula não se pede. Segula, Deus dá. Senhor, não, Deus dá, mas Deus dá como? Através da nossa ação. A nossa ação gera uma reação divina, que é segula. Então, dependendo, é o que a gente está falando aqui. Senhor, eu quero crédito com o Senhor. Mas você quer crédito, você não faz nada? Você só quer crédito, mas você não tem posicionamento, você não tem atitude? Não. Para mim gerar crédito, eu não peço. Para mim gerar crédito, eu me posiciono com atitudes que vão gerar isso. E é o que a gente começou a falar aqui. Mas é por isso que eu falei, faz essa pergunta. Como pedir a Deus o crédito espiritual? Não pede. É Deus quem dá. É Deus quem dá através do seu posicionamento de vida. Da sua atitude diária, da sua conduta. É igual, eu não pedi nada para dona Lúcia quando eu cuidava dela. Verdade. Ela foi e deu crédito. A chave. É igual, eu não pedi, mas Deus levantou a Adri, né, para me ajudar no tempo que eu fiquei ruim. Não somente a Adri, teve outras pessoas que me ajudaram também aqui na igreja. Mas ajudou porque a senhora é pastora? Não, igual ontem. Ontem a Adri tá aqui na nossa live, ela pode confirmar. A Adri, no finalzinho do culto, ela estava passando mal, não estava se sentindo bem. Quem socorreu ela foi o pastor Galvão, a pastora Malfalda, deixou ela lá no hospital. Olha aí. A Kátia ficou acompanhando ela lá no hospital, que é uma outra obreira nossa, e eu falei pra Kátia assim: Kátia, qualquer coisa eu vou finalizar aqui na igreja e eu vou ficar, porque eu sabia que a Kátia trabalhava no outro dia. Aí eu falei pra ela assim: aí a gente reveza, né? Eu vou lá. E logo depois, quando eu fiquei livre aqui da igreja, né? A minha mãe fui fez lá. Isso também. Eu fui lá igual a minha tia, e rendi. Nem precisei render, porque quando chegou lá, a Drica já ia passar no retorno e já ia ser liberada. Então, assim,
Quem gerou não fica crédito. pesado para ninguém, E não né? fica pesado para ninguém, porque a igreja se une e a gente faz. Então, assim, a Kátia ontem gerou crédito com Deus, Segula, o pastor Galvão, pastora Mafalda. Eu também. É um ajudando o outro, porque a gente tem que ter esse pensamento, não querer nada em troca. Você pergunta para a Kátia, Kátia, você quis algo em troca? Ela vai falar não. Isso é cuidado. Mas quando ela precisar, Deus vai olhar para ela, o Aí é próprio o Deus vai crédito. olhar e vai derramar sobre ela, sem ela pedir nada. Esse é o propósito da Segula. Na realidade é assim, ó, quando é aquilo, vamos lá, só pra gente entender, aí eu vou falar uma coisa aqui. Por exemplo, você vai todo dia, você tá depositando no banco, no Banco Celestial, fazendo poupança todo dia. Aí chega uma hora que você fala assim, gerente, né? Gerente, eu preciso sacar. Você pediu, você vai ter que pedir, mas você já vai pedir o saque. Por quê? Porque você já gerou o crédito que gerou uma poupança. Você tem lá uma porção. É assim que funciona no espiritual. Isso aqui é chave, gente. Isso aqui é chave. Aprenda isso. Tem gente que pede e nada acontece, pastora. Sabe por quê? Porque você não tem segula. Você não tem crédito. Você não gerou nada. Você não gerou nada. Tava lembrando igual a minha mãe. Minha mãe, ela pega a minha tia, que é uma senhorinha de idade. E a sua mãe também já é E uma senhora também de é idade. uma senhora já. E aí minha mãe pega, minha tia acho que tem mais de 80 anos, né? Sim, sua tia tem. Aí minha mãe vai lá, é uma senhorinha, ela tem problemas de audição. Poxa, não é fácil, queridos. Mas ela tá gerando, sabe o que para ela? Segula, crédito com Deus. Eu, a pastora Keila, quantas vezes geramos isso? A gente tinha filial em Brasilândia. O senhor um dia, quando eu rompi lá em Brasilândia, que o senhor falou para mim, faça isso. O senhor falou, vocês já fizeram muito mais além do que eu permiti. Assim, no sentido de No deixar, espiritual. no espiritual. Porque a gente ia lá, a gente cuidava, fazia clínica, visitava as pessoas. E eu e minha esposa, a gente sempre teve uma coisa muito boa, queridos. Se você fala assim, pastor, você me visita aqui em outro país, eu vou. Em outra cidade, eu vou. Na comunidade, eu vou. Eu e aquela, a gente entra em palácio, em comunidade. A gente não tem esse problema. Um dia eu tava em Santa Catarina. Eu fui para Rio Grande do Sul, depois fui para Santa Catarina e ali tinha um pastor e ele me chamou para ir numa comunidade. E eu falei, deve ser tipo igual, né? Guarulhos. Não, e era completamente diferente, lugar afastado. E foi eu, esse pastor e mais 2 pastores que me levaram para Santa Catarina. E aí o pastor entrou lá, ele precisava fazer uma visita para uma membra e eu entrei junto com ele, não, vamos morar aqui e tal, não sei o quê. O pastor ficou olhando assim, nossa, pastor, gostei de você. Eu falei, mas por quê? É porque os pastores não fazem isso aí que você está fazendo aqui. E os 2 pastores que estavam comigo não quis nem sair do carro. Só para vocês terem uma ideia. Pastores! Então, o que está faltando hoje? Segula. Gerar segula. Cuidar, queridos. É uma coisa que é necessária, sabe? E às vezes dá trabalho. Cuidar dá trabalho, não dá, pastora? Dá Cuidar, trabalho. não dá trabalho? Dá trabalho, gente. Você acha, no meio do caminho, vocês vão encontrar gente que às vezes na hora vai ser bom para a pessoa, depois ela vai ser ingrata. Tem gente que vai te agradecer, tem gente que não vai te agradecer. Mas é aquilo que a gente falou desde o começo. Você tem que fazer para quem? Faça como você estivesse fazendo para Deus. Não é para fulano ver, não é para cicrano ver, não é para você mostrar para ninguém que você é o melhor de todos. Não, eu estou fazendo isso porque eu sou uma serva do Senhor. Eu honro ao Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu honro ao Senhor com a minha vida. Eu honro ao Senhor com o meu cuidado, porque eu estou cumprindo uma palavra do Senhor. Jesus disse, né? Quando falaram assim para ele, Jesus, quando que nós te vimos? Quando que nós encontramos com o Senhor? Naquele grande dia, o Senhor dirá para você assim, eu estive nu e me vestiste. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu estava enferma e foste me visitar. Então, tudo isso, Jesus vai olhar para você e vai falar assim, talvez as pessoas não estejam vendo, mas eu estou vendo o que você está fazendo. Eu estou vendo tudo aquilo que você está fazendo com dedicação ou não dedicação. Entende? Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo, o nosso tempo, a nossa obra tem que ser para Deus.
E isso nós geramos esse Verdade. crédito com Pastor, o chegamos Senhor. aí a 100 pessoas ao vivo, Ô, hein? glória! Pessoal que Ó, tá entrando. Shalom, amadinhos. Olha Shalom, aí, ó, que Dri, que benção. tá aqui, Ó, a Nandinha entrou. tá aí, minha mãe, Ananda, os Anice, membros tudo Shalom, da igreja. Nice. Benção, A mãe. Rosângela, Tasso, Eli, Lloyd. Shalom, Joel Almeida. Shalom, Shalom, Nilza. Shalom, Cleide, Rosângela Maria. Todos aí que estão nos acompanhando. Ó, 150 pessoas ao vivo. Vou Sejam ofertar um livro, hein? bem-vindos no nome de Jesus. Hum? Shalom, shalom. Saudades dos amados, né? Mas, então, isso tudo é segula, é crédito com Deus. E como nós disse aqui, né? Sua mãe faz essa parte com a sua tia. É porque não é às vezes só uma pessoa. Você pode fazer segula Uhum, para qualquer pessoa Pra que qualquer precisa. pessoa. Então, às vezes é um não cuidado. precisa ser da igreja. Por exemplo, cuidar voluntariamente de um bebê recém-nascido. Você não Ai, eu cresceu. amava fazer Então, isso. assim, você cuida de uma criança recém-nascida, a mãe não pode, mas você dá amor, você dá carinho, você cuida ali, queridos. Isso é segula. Você tá gerando crédito. Você pode ter certeza. Ainda mais você, como servo de Deus, tá ali orando, abençoando, declarando palavras de amor. Muitas vezes é a oportunidade que Deus está dando para aquela criança, ela ser inserida nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Então isso tem muito peso no mundo espiritual. Isso é segula. Isso é verdade. Isso é segula. Você sabe, queridos, é outra segula. Segula. Nossa, gente, hoje eu tô lembrando das minhas segulas. Ai, eu tô lembrando aqui das minhas segulas. Gente, eu já limpei tanta casa pra pessoa que Olha aí, ó. precisava, Boa. né? Aí precisava, Vamos por lá. exemplo, assim, as minhas Limpar irmãs, a casa quando as pessoas precisavam, voluntariamente, quando as pessoas voluntariamente. mais precisam. Segula. Segula. Quando as minhas irmãs casavam, eu ia lá, fazia faxina. Às vezes elas estavam viajando, fazia faxina, deixava tudo no lugar, organizava tudo, né? Das minhas irmãs. Aí teve pessoas também que eu ia, limpava, faxinava, pessoas que eu faxinava mesmo. E ajudava a pessoa, né? Que não podia ou estava cansada, cansei. Teve umas meninas da Assembleia também, uma moça que mudou, e eu fui ajudar ela também, fiz isso, limpei, organizei a casa, tudo assim. Aí, eu e o pastor mudamos aqui o ano passado para o lado da igreja. Uhum. Se eu falar para os amados que eu mesmo não arrumei a minha casa, Visita quem essa alma. arrumou foi outras pessoas, porque eu estava tão atarefada Verdade. aqui na igreja, fazendo as coisas da igreja, eu não arrumei a minha casa. Quem arrumou foi o pessoal da igreja todinho lá. Lógico, teve um dia que eu estava lá junto, a gente fez junto, mas teve os outros dias que eu estava aqui na igreja, atendendo as clínicas, atendendo o povo, tinha pessoas lá na minha casa arrumando a casa. Foi o quê? Segula. Eu precisei pedir, precisei falar? Não, o povo que foi lá e foi me ajudar. Mas hoje, lembrando aqui, a gente falando disso, foi o plantio de lá de trás, de quando eu fiz lá atrás. Então, tudo isso, o Senhor, Ele vem me abençoando no nome de Jesus, né? E é uma coisa maravilhosa. Tem alguém aqui perguntando, pastor, no caso de limpar a igreja de forma voluntária, também é segula? Com certeza. Limpar a igreja voluntariamente também você está ajudando a obra de Deus. Você está gerando. Eu fiz muito isso. Limpar a igreja, arrumar telhado de igreja, colocar piso de igreja. Vocês não têm ideia de quanto eu já fiz isso lá no passado, principalmente, agora também. Eu falei, eu e minha esposa no primeiro salão, não tinha muitas pessoas, né? A gente tava começando, tinha, nós não tinha dois. muitas pessoas, não tinha ninguém. Só tinha eu e minha esposa, meu pai e minha mãe. E as crianças? E mais um casal. E as crianças. A gente pintou tudo lá, arrumamos, Reformamos. fizemos um monte de coisa. Eu reformei todos os móveis que a gente ganhou. Verdade. Então, assim, tudo vai gerando segula, tudo vai gerando crédito. Agora, esse crédito, ele pode ser sacado para um fim específico. Então, Senhor, ó, eu tenho segula aí, eu preciso de uma cura aqui, sabe?
Eu preciso de uma cura. Então, eu preciso de uma libertação nessa área. É algo espiritual, é algo que é gerado no mundo espiritual. Então, tudo isso aí vai desatando sobre a... Ixi. Parou? Pronto, foi. Foi, voltou? Desculpa, gente, deu uma travada Desconectou aqui. voltou. Que estranho. Vamos lá. Então, assim, segula, gente. Crédito espiritual. Crédito espiritual. Vamos lá, pastora. Sim. Olha só, o Leonardo de Portugal, Ministério Profetas do Avivamento, Shalom, Shalom, Shalom noiva, Shalom a todos que estão entrando aí, Deus abençoe, Van, Shalom, Shalom. Pastor, e vamos lá. Ensinar algo que você gosta, como cozinhar, por exemplo, é segula? Com certeza, se você está ensinando, muitas vezes uma pessoa... formando pessoas, vamos dizer, na gastronomia, em uma área, em casa, abençoando alguém, isso é segula. Por exemplo, o Moisés agora está fazendo um curso de inglês, Sim. Né? Na qual a pessoa ofertou esse curso para ele. Ela está gerando o quê? Segula. Crédito com Deus. Entende? Sim. Ela tá gerando isso no mundo espiritual. Então, você também ensinar uma pessoa a cozinhar, ensinar uma pessoa a fazer alguma coisa, tudo isso é segula. Tudo isso é crédito com Deus. Porque tem muita gente também, né, pastor, que não gosta de ensinar nada, porque acha que a pessoa vai substituir ela, tomar o lugar dela, né? Já viu esse tipo de pessoa? Verdade. Aí tem não mesmo. gosta, por quê? Porque acha que a pessoa... vai tomar mesmo o lugar dela. Então, ela não pode ensinar, só ela tem que saber, né? Isso é ruim, né? Cantar ou tocar para crianças e idosos, isso também é segula? Depende do contexto, é segula, né? Se você vai fazer isso em prol, um asilo, um orfanato, igual a gente falou, algo que vai ajudar aquela criança, é sempre com esse prisma, querido, de cuidado, de zelo, de amparo, de trato. Isso é segula. Isso vai gerar algo no espiritual. Ajudar no ensino de matérias básicas para crianças e adolescentes. Que muita gente não gosta, né? Também é segula. Segula. Segula, né, pastor? Outra coisa que é segula. Ajudar na arrecadação, produção e distribuição de alimentos aos mais necessitados. Olha aí, isso aqui isso é tremendo. segula? Segula. Quando você ajuda na arrecadação, produção, distribuição, você doa alimento, você doa roupa, você doa comida. Olha só, querido, você está cuidando das pessoas. Você está dando a base que ela precisa. Isso vai desatar crédito espiritual. Sabe? E muitas vezes, vou te ensinar a fazer segula. Faça segula, crédito com Deus, naquilo que você mais é capaz de fazer. Por isso que, eu sempre dou aula todo dia aqui. Eu estou gerando segula, eu estou gerando crédito com Deus. Por quê? Eu estou ofertando o meu tempo, o meu tesouro, o meu talento, o meu templo, o meu corpo. Eu estou gerando segula. Então, quando você se doa, você arrecada alimento, você faz uma compra para alguém, quando você, na realidade, gera isso na vida das pessoas, isso é segula. No dia que você precisar, você tem que falar com Deus. Aí sim entra o que a irmã falou, pedir para Deus. Você vai pedir para Deus e Ele vai liberar isso sobre a tua vida. Eu tinha falado assim, Senhor, eu já fiz tanta coisa, né? A gente estava em oração e o Senhor falou assim, eu tenho ferramentas para você, novas. Aí eu falei, nossa, isso é segula. Isso é segula. Eu gerei crédito com Deus e Deus falou, eu vou fazer isso. E outra coisa, pastora, uma das coisas que mais gera segula é fazerem ofertas, sabe? Com propósito, ofertas de destino. Então, por exemplo, tem coisas que eu estou vivendo hoje que foram ofertas que o Senhor me pediu para fazer. Então, eu gerei o quê? Segula. Ele me pediu algo, eu fiz, gerei essa segula, esse crédito, criou-se uma poupança e ele tem me feito sacar no tempo oportuno dele. É isso que a gente tem que entender. A sua mãe falando aqui, pastora Keila, as tuas xícaras que sabem disso. Cada final de semana estava numa parte do teu armário, porque cada irmão arrumava do seu jeito. É verdade, eu ia procurar as xícaras, cada final de semana estava de um jeito. Olha só, interessante, a irmã Lloyd fez uma pergunta que eu achei legal também.
A irmã Lloyd, olha só. Ó, Vamos primeiro para a irmã Cleide, que ela Isso. perguntou primeiro. E quando você abençoa alguém e essa pessoa passa a abusar de você? aí é diferente. Se tá Tudo tem um tempo e um propósito, tem né, um tempo pastor? limite também. Ou seja, você começa ajudando a pessoa, começa a abusar, corta. Simples assim. Sim. A Lloyd está falando assim: é um ato de justiça? Assemelha-se à oferta de justiça? E do quê? Eu não entendi. É um ato de acima. Mas você não fez a pergunta da Lloyd, Moody. É, a Orar pergunta- por pessoas também configura esse segula? Ah, tá, não. É que eu falei a última. Sim. É porque. Perfeito. Orar por pessoas. Queridos, a oração em si, pessoal ou interpessoal, ela gera segula. Então, quando eu oro pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, por você, por outra pessoa, isso gera crédito com Deus. Quando eu precisar sacar, eu tenho crédito. Isso é Sim. perfeito. Sim, isso é perfeito. Pastor, fazer compras para alguém que não pode sair de casa, isso é segula? Com certeza, perfeito. Ó, o pessoal tá entendendo. Poxa vida, você tá fazendo. Você tá fazendo uma compra para uma pessoa que não pode sair de casa. Você tá ajudando aquela pessoa. Tudo que você faz que ajuda o próximo da maneira de Deus gera segula, gera crédito. É verdade. Pastor, ajudar na evangelização de crianças e jovens, isso também é Com segula? certeza. Ainda mais evangelização de crianças e de jovens, que é o futuro da nação, é o futuro da igreja. Isso gera e desata algo sobrenatural. Sobrenatural, Moisés, dá uma olhada aí. Escrever cartas para pessoas com dificuldade também? Muitas vezes. Por exemplo, tem gente que tem dificuldade de ler, escrever, Sim. precisa escrever algo, Sim. precisa de uma ajuda nesse sentido didático. Ah, Tudo isso é segula. O cuidado para cuidado. com o próximo Cuidado é para segula. Criar e distribuir currículos, Também ajudar alguém. ajudar alguém Olha numa aí, ó. fase que não consegue. Ah, não consegue, tem Olha gente. isso aqui que interessante, ó. Eu Fala aí, mesmo, ó. se for fazer um currículo hoje, eu não sei Não como eu sabe. faço. Aí entra uma pessoa que faz para você, para te abençoar, ela está gerando segula. Tá gerando segula, né? Compartilhar conhecimentos da. E deixa eu só falar algo aqui que o Espírito Santo Sim. me direcionou. Pode falar, pastor? E dependendo para quem você faz, o nível de segula é maior. É isso que a Bíblia fala. Quem honra profeta recebe galardão. Quando a Bíblia fala de galardão de profeta, segula. Segula Quem- tá ligado a galardão. Isso. Quem dá honra pro profeta recebe galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe galardão de justo. É isso aí. É a segula que a gente fala proporcional. É o crédito proporcional. Aí muitas pessoas interpretam isso mal, né? Porque fala assim, ai, aí eu tô puxando o saco do profeta. Não, tem coisas que é puxa-saquismo mesmo. Mas tem coisas que é honra. Gente, a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Como que você quer ser honrado se você não sabe honrar? Então, você lembra, pastor, que uma vez o pastor Antônio te disse assim, que ele ia te abençoar, Que Deus, né? que Deus ia te abençoar muito, Uhum. porque você sabia honrar a autoridade sobre a sua vida? Sim. Isso é segula. Por quê? Eu Isso é fazia por segula. amor, fazia por um direcionamento. Então aquilo estava gerando o quê? No espiritual, aquilo estava gerando segula. Crédito. Sim. E que eu poderia sacar no tempo oportuno do Senhor. Então olha só. E a gente recebe o galardão de acordo com a segula. Com a de nossa acordo com a honra. nossa honra. Com a maneira que a gente honra. Pastor, compartilhar conhecimentos da profissão com quem está procurando um emprego. É muito bom. Você treinar uma pessoa na tua área, você capacitar uma pessoa profissional, de uma maneira profissional, para gerar para aquela pessoa um emprego, Um recurso finanças, para um ela recurso. sustentar a casa Isso dela. é segula, inclusive financeira, porque tem vários tipos de segula, né? Então, Sim. existe a segula financeira, que está nesse caso aqui, existe a segula conjugal, existe a segula emocional, existe a segula, muitas vezes, fisiológica, que está ligada ao corpo, existe a segula ministerial eclesiástica. Dependendo do que você faz, você vai gerar segula em uma área específica da tua vida. Olha só, Maria Joelma.
Ajudar pessoas debilitadas com câncer é segula? Com certeza, Nossa, amada. muita segula. É Não muita pouca, não. segula, não é pouca, não. Deus vai te dar. Deixa eu falar aqui, ó. 4 tipos de pessoas que você pode Sim. ajudar e que vai desatar segula de uma maneira sobrenatural. Amém, pastora? Amém. Glória a 4 Deus. tipos de pessoas. Primeiro, pobre e necessitado. Quando você ajuda pobre e necessitado, isso desata a segula de uma maneira sobrenatural. Segundo, viúva, porque ela já não tem marido. Isso desata o sobrenatural. Neófito, o novo convertido, porque ele é novo, ele precisa de ajuda. E o servo e a serva do Senhor. Esses 4 tipos de pessoa, quando você ajuda, quando você honra, quando você abençoa, desata o sobrenatural. A Leila Johnson tá falando assim, ó. E quando as pessoas vão ajudar e quem vai ser ajudado recusa ajuda, ainda assim, quem vai ajudar recebe segula? Deixa eu ver de novo aqui como que é o negócio aí. Quando as pessoas que vão ajudar, por exemplo, eu vou ajudar uma pessoa e essa pessoa se recusa a ser ajudada, eu vou receber a segula do mesmo jeito? Com certeza, porque aí a segula tá ligada à sua intenção. A pessoa não quis, aí é ela, é ele Deus. É, ela e Deus, né, pastor? Uhum. Pastor, contribuir com projeto de assistência a pessoas mais necessitadas, como ribeirinhos e povos marginalizados, isso também se torna segula? Nossa, muito. Você ajudar pessoas marginalizadas, você ajudar pessoas mais necessitadas, você contribuir com projetos, com assistência social, isso vai gerar segula. Sim, mas você tem que ver se é uma contribuição correta, né? Também. Para quem está recebendo, tipo assim, está sendo mesmo destinado àquilo? Tem que ver isso, né, Sim. pastor? Porque... Não, com certeza, não. Nem entrar nessa parte, mas Sim. tudo com ordem, decência, tudo de uma maneira lícita, correta. Então, contribuir com projetos de assistência, as pessoas mais necessitadas, ribeirinhos, povos marginalizados, isso vai desatar segula no mundo espiritual profunda na tua vida. Porque é o que eu disse, são pessoas pobres e necessitadas, são pessoas que precisam de uma ajuda, precisam de um cuidado. Aí entra aqui, sabe o quê? Você ensinar, compartilhar o seu conhecimento de uma profissão. Ó, eu vou te ensinar a ser um pedreiro, eu vou te ensinar a ser um serralheiro, eu vou te ensinar a ser um marceneiro. Vou te ensinar a escrever um livro, pede pastor Rogério. Um livro. Quer dizer, o teu conhecimento a gente fala impartido, compartilhado, vai gerar segula na vida dessas pessoas, na sua vida, e vai abençoar a vida dessas pessoas. Ser gentil no dia a dia, como um bom dia, uma palavra amiga, um sorriso, isso gera segula, pastor? Primeiro que isso aí também tem coisas que é obrigação, mas tem coisas, queridos, que a gente perdeu. Igual, minha mãe tá aqui, eu sempre falo, benção mãe, benção pai. Hoje não tem isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma palavra, um sorriso no rosto. Porque você cria empatia. Primeira coisa, você tem que criar empatia com as pessoas. Sorriso no rosto, né? Já viu que tem gente que fala, pastora? A pessoa fala com você, mas ela fala assim, a paz do Senhor. Ele já tá com cara de peteca amassada. Eu quero ficar longe de pessoas assim. Por quê? Porque a pessoa, você já vê que é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa muitas vezes que ela tem situações e muitas vezes ela já tá vindo com o coração fechado. Então você tem que ter sorriso no rosto, ser gentil no seu dia a dia, bom dia, boa tarde, ter uma palavra amiga. Vai no hospital, por exemplo, você não vai levar uma palavra de negatividade, de incredulidade. Olha, eu conheço alguém que morreu assim. Aí você mata a pessoa, irmão. Você mata com a pessoa. Não, ó, é igual entrou 2 irmãos para visitar um irmão que tinha perdido o pé. Amputou. Aí entrou o irmão. Meu Deus! O irmão perdeu o pé. Aí o irmão começou a chorar também. É verdade, eu perdi o pé, sangue de Jesus. Aí entrou outro irmão. E aí, irmão, paz do Senhor, como que você tá? Nossa! Você já tá indo pro céu aos poucos, já foi um pedaço do pé. Que glória, irmão! Com o que você preferia ficar?
com o outro? Com o que você Com o preferia? segundo. Com o primeiro ou com o segundo? Me explica aí. Você que tá aqui nesse podcast, você gostaria que quem te visitasse, o primeiro ou o segundo? O primeiro é melancólico, o segundo é extrovertido. Com quem que você gostaria de estar no momento de dificuldade? Com aquele que, ai meu Deus, ai Senhor. Ou com aquele assim, nossa irmão, você já tá indo aos céus aos poucos. Aí, irmão, é verdade. Você já quebrou algo ali. Entende? É essas coisas, queridos. Palavra amiga, palavra de Deus, momentos assim que Deus toca, isso tudo vai gerando segula. Deus quer contar comigo e com você. A gente não pode, né, pastor, entrar num ambiente onde já está tudo muito pesado e ser mais peso, né? A gente tem que entrar num ambiente e a gente tem que fazer a diferença. A gente tem que levar paz, a gente tem que levar alegria. O que você tá Verdade. rindo? Eu tô rindo aqui que a irmã colocou a mandade. Gera segula, dá like, curte. Isso é segula! Aleluia. Crédito. Vamos lá. Só o Espírito Santo, né? Só o Espírito Santo para nos ajudar. Demais, é benção demais. Pastor, ouvir atentamente quem está próximo. Muito bom. Hoje, inclusive, a psicologia lançou um curso chamado escutoterapia, porque é a terapia de escutar os outros, porque hoje as pessoas não se escutam, não se ouvem mais. Hoje as pessoas vão, por exemplo, pegar um ônibus, elas estão com fone de ouvido. As pessoas estão na rua com fone de ouvido. Antigamente sentava no ônibus, era o tiozinho que queria ser engraçado, que contava piada, todo mundo tava rindo. Hoje não, as pessoas estão no seu mundinho colorido de ser e ninguém ouve mais ninguém. Então, quando você tem esse prazer, você tem essa alegria de sentar, de falar, de ouvir as pessoas, isso é gerado segula. Por exemplo, eu, quando era mais novo, eu tive um pastor que ele ia visitar as pessoas, olha como que Deus já estava me treinando. E ele ficava 2, 3, 4 horas conversando ali com a família, e eu ficava assim, meu Deus do céu, não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. Hoje o que você mais hoje faz? o que mais faço é o quê? É escutar pessoas, é escutar casos. E quantas vezes eu tô escutando o caso de uma pessoa, eu tô ali, Senhor, tem misericórdia, olha só o que essa pessoa já viveu ou ela está vivendo. Então, escutar alguém que tá próximo, uma pessoa que tá necessitada, muitas vezes no escutar, eu estou escutando e a pessoa está falando, Deus já tá trazendo cura, Deus está trazendo libertação, Deus está trazendo restauração para a vida daquela pessoa. Algo acontece no mundo espiritual. Tem muita libertação que acontece através da escuta. O senhor falando aí, quando eu era adolescente, jovem, eu tinha uma colega, eu era mais amiga dela do que ela minha amiga, porque era assim, a gente ficava 4 horas e às 4 horas ela falava. Gente, ela falava, eu sentava aqui, eu ficava ouvindo. Eu ouvia 4 horas a mesma pessoa. E na maioria das vezes era quase sempre a mesma coisa. Então, acho que Deus também foi me treinando para as clínicas desde essa época. Verdade. E as pessoas se aproximavam de mim, eu ficava ali escutando, quase nunca falava nada, porque às vezes eu nem sabia o que falar, mas é ouvir, né? Hoje as pessoas precisam ser ouvidas. Vamos lá, pastor. Interceder junto a Deus por nossos irmãos. Sim. E orar por eles, isso é segula? Isso é segula. Interceder, orar por eles, como a irmã tinha falado aqui. Você, muitas vezes, na casa de uma pessoa para orar por ela. Você orar por alguém, isso é muito segula. E muito mesmo. Quantas vezes a pessoa estava falando da oração da meia-noite, calma, a gente vai voltar. Mas assim, orar por pessoas também é segula. Porque eu tô ali, a gente tá orando, eu tô lidando com o mundo espiritual na vida daquelas pessoas. Então isso tem muito peso também de segula, de crédito, você gera algo no mundo espiritual. Então, interceder faz parte de segula, de crédito com Deus. Elogiar características que você admira de pessoas ao seu redor. Sim. Como que isso se torna segula, pastor? Se torna segula, porque hoje as pessoas não elogiam ninguém. Elas têm uma dificuldade de elogiar. Por quê? Porque elas têm medo de criticar. Elas preferem criticar. Sim. E outra também, né? Elas têm dificuldade de elogiar. Por quê? Não, eu não vou reconhecer o potencial da pastora Keila. Eu não vou reconhecer o potencial. Queridos, olha só, o que eu mais recebi foi críticas. Você acha que eu recebo só elogios? Não.
Ontem mesmo o pastor estava falando aqui, o pastor Antônio, que ele pregou aqui, ele falando sobre isso. Ele falando, primeiro dia que, quando você entrou na igreja, uma pessoa já veio falar mal de você para mim. E ele sempre falou isso, Rogério, você não tem ideia, mas como você é perseguido. Mas eu sei o porquê. Eu sei. Por causa daquilo que eu carrego da parte do Senhor. Agora, as pessoas, elas sabem criticar, elas não sabem elogiar. Eu falei, não, esse pastor é um homem de Deus, essa pastora é uma mulher de Deus. Elas gostam de diminuir o seu potencial, diminuir aquilo que você carrega da parte do Senhor. Queridos, eu não tenho culpa daquilo que você carrega. Você não tem culpa daquilo que eu carrego. Então, se eu carrego algo que você não tem, dá graças a Deus. Se você carrega algo que eu não tenho, eu glorifico a Deus. Porque um tem palavra, outro tem salmos, outro tem louvores, mas em tudo é Deus que tem que ser glorificado. Então, quando eu tenho essa habilidade, esse caráter de elogio, não de bajulação. Eu não estou falando de gente que gosta de ficar bajulando. Puxa-saquismo, né, pastor? Bajulação. Isso é errado. Agora, elogio, olha, parabéns, eu gostei do que você fez. Igual, eu elogiei o meu filho aqui, não sei o que ele fez aqui. Eu falei assim, nossa, Moisés, ficou legal, né? Aí ele já começou, não. Não, mas eu também, ele gosta, né? Eu já, não, porque eu sou muito bom. Eu falei, pode parar, já começou a palhaçada. Entendeu? Eu falei, não, tô te elogiando, olha a soberba, hein? Olha então, a soberba. Assim, mas a gente tem que aprender a elogiar as pessoas, queridos. Não é só eu que carrego algo, não. Tem muita gente aí que carrega, você carrega, o outro carrega algo da parte do Senhor. Você tem habilidade, você tem potencial, você tem dom, você tem talento. A gente tem que respeitar o dom e o talento que cada um tem. E a gente interagir em Deus através disso. A pastora Keila, ela tem habilidades que eu não tenho, eu tenho habilidades que ela não tem, mas a gente somatiza, isso complementa e isso vai gerando algo poderoso da parte do Senhor. As pessoas vão crescendo, a gente tem que elogiar, o que o outro tem, o que a gente não tem. Igual, eu acho maravilhoso quem cozinha, gente, que eu não gosto de cozinhar. Tipo, eu cozinho por obrigação mesmo, porque eu tenho que cozinhar. Mas se falar assim, pastora, a senhora gosta de cozinhar? Não gosto, mas tem gente que ama cozinhar. E glória a Deus, eu falo, amada, você fez uma comida dos céus. Igual dia de seminário aqui, eu falo, amadinhos, a comida tá tão boa, mas não foi eu que fiz, não. Foi as amadinhas lá em cima que fez a comida do seminário. Então, assim, não, isso daqui não fui eu que fiz, foi fulana que fez. Por quê? Porque nós temos que aprender a elogiar as pessoas. É verdade. Cada um... É triste, uma mulher que é casada, ela vai lá e faz uma comida boa, um exemplo. Aí o marido chega, tá uma desgraça. A gente já viu isso. De um marido cozinhar excelentemente, ou a mulher cozinhar excelentemente, e a pessoa, tipo, isso aqui não ficou legal. Quer dizer, a pessoa não percebe, isso daí é uma crítica. E aí, só critica. Às vezes isso é no ministério também, é na igreja, é no trabalho. As pessoas só sabem criticar, não sabem reconhecer o potencial que você tem. Queridos, cuidado. Entende? Esses dias, vou falar algo aqui, vou falar em off. Teve uma pessoa, o Rafael do Crente Podcast me perguntou sobre uma pessoa e eu elogiei essa pessoa. Olha só como que é. Vou te explicar isso para você entender sobre segula. E eu elogiei essa pessoa. Ela é de um ministério de uma apóstola e eu elogiei, essa pessoa que você está falando, eu não conheço, mas eu acredito que pode, né, ser. Aí ele falou, tá, vou fazer um teste. Olha só, pegou, mandou mensagem. Você conhece o pastor tal? Eu conheço, mas esse pastor aí, aconteceu tal coisa, tal, não sei o quê. Me criticou por algo que eu nem fiz, tá, queridos? E falou mal. Aí, ele falou, tá vendo, Rogério? Não serve. Porque, olha só, aí ele colocou assim, é engraçado, você tá falando mal dele, mas ele só te elogiou. Quebrou a pessoa. Por quê? Queridos, a gente tem que aprender a elogiar as pessoas. Não ser hipócrita. Elogiar. Não ser hipócrita, mas saber também reconhecer o potencial, porque senão onde que a gente vai parar? Se todo mundo só tem defeitos, ninguém tem habilidades, aonde a gente vai parar? O pastor fulano não presta, eu também não vou prestar, a pastora Keila também não vai prestar, queridos. Defeitos todo mundo. Falou assim diz o Senhor, coloca o calção de banho. Ou seja, quem era o problema? Era Jesus. Ele.
Essa é a grande verdade. Muitas vezes somos nós que somos os problemas. Então a gente tem que saber lidar Tem com isso aí. pais que não elogiam os filhos, né? Verdade. Verdade. É, a pessoa tá dando ali o melhor dela, o filho tá dando o Verdade. melhor, mas porque não saiu do jeito que a mãe ou o pai esperava. Ah, porque tá mal feito. Não, pelo menos se esforçou para fazer. Entende? Sim. Então, assim, a pessoa ela tem que aprender a elogiar os filhos, as pessoas ao seu redor, os pastores têm que aprender a elogiar os membros, a liderança que tem dentro da casa deles, dentro da casa, no que eu digo, da igreja. Entende? Por exemplo, a gente tem aqui as pessoas da igreja. A Mafaldinha, nossa, ela fica na porta, todo mundo recebe o abraço dela. E não existe nessa igreja abraço mais gostoso do que o da Mafalda, né? Dar um abraço caloroso e sincero aí, ó. Entende? Entende? Igual um abraço caloroso e sincero, você gera segula no mundo espiritual. E a Mafaldinha, ela faz isso Tem como gente que tem ninguém. ministério do abraço. É, a Pastor, Mafalda ministério do tem. abraço pode ver, tem gente que vai te abraçar, não vai acontecer nada. Mas tem gente que quando te abraça, o céu desce. A glória de Deus desce. Você vê, a Edninha, ela é uma pessoa muito servil aqui na igreja. A Kátia, a Solange, o pastor Gerson. Pastor Gerson, ele é um músico, né? Não é, ele é um músico Ó, você vê, abençoado. ó, minha mãe tá assistindo aí. Minha mãe, tem muita gente que fala pra mim, nossa, sua mãe orou por mim? Depois que ela orou, eu fui curada. Eu nem falo isso pra ela. Não mesmo. Mas muita gente já falou pra mim. Nossa, olha, aquela senhora ali é minha mãe. Ela orou por mim. Nossa, aconteceu algo. Quer dizer, cada um tem a sua virtude, querido. Tem a sua Entende? virtude. Cada um tem, aqui né? na igreja Meu tem pai, tem meu a Deus, é sua uma faldinha, é uma benção, é verdade. tem É uma a magia. cada um aqui na igreja tem a sua virtude, né? Verdade. Tem as meninas que ficam aqui na cozinha, no seminário, elas servem o povo, Verdade. aos obreiros aqui da igreja. Verdade. Eu não tenho, eu elogio eles, por quê? Porque eles ficam aqui no dia de seminário o dia inteiro servindo as pessoas. Bárbara. A Bárbara, a Adriana, a Andresa, a Edna, a Nossa. Kátia, as meninas. Aí tem a demais. Fabiana, tem as Agora tá intercessoras. entrando mais gente, E tá tem ajudando. as intercessoras, então, Verdade. que são uma bênção e servem aqui na igreja Os como meninos ninguém. também têm ajudado Eu muito, não né? posso servir todo mundo, eu não consigo fazer tudo sozinha. Então eu falo para eles, a gente não faz a obra sozinha. E o que tem de mais? Se a pessoa ela faz um serviço com excelência, a gente tem que elogiar. E o elogio, ele gera segula em Segula. nós. Ele gera esse crédito. Deus fica feliz quando a gente olha para o nosso irmão e a gente reconhece o potencial que tem na vida do nosso irmão. Entende? É nesse sentido. Né, pastor? Verdade. Dar um abraço caloroso e sincero, né? Isso também encorajar as pessoas, dando suporte para que elas também alcancem seus objetivos. Tem gente que não consegue encorajar ninguém porque não quer ver ninguém acima delas, né, pastor? Uhum. Igual, por exemplo, igual aqui na igreja nós vamos fazer não somente na igreja, mas no online também, né, pastor? Nós vamos dar ensinamento para a pessoa ser um libertador, para ser um libertador. Sim. E nós encorajamos as pessoas a ser um libertador, lógico, dentro do padrão de Deus, né? Estabelecido pelo Eterno, tem que ser uma pessoa curada dentro daquilo que a pessoa pode ser estabelecida, Verdade. né? Então a gente tem que encorajar as pessoas a crescerem. Isso gera segula, porque quanto mais eu levanto o meu irmão, mais o Senhor me abençoa, porque eu estou levantando uma pessoa. Né, pastor? Verdade. Né? Verdade. Pastor, agradecer cada pequeno gesto que também fazem por você, isso gera segula? Sim. Isso gera segula, porque você pode perceber que é algo gerado no mundo espiritual. Então, porque hoje em dia falta gratidão, né? Sim, hoje em Só dia. um voltou dos 10 leprosos para agradecer a cura. Quer dizer, você vê que é 10% só que agradece, 90% esquece da gratidão. Então, eu acredito assim que a gratidão é a memória do coração. Então a gente precisa ser grato, precisamos aprender a ter gratidão, sermos pessoas gratas em Deus.
E agradecer as pessoas também que nos ajudam. Sim. Sabe? Saber honrar, saber agradecer, falar, ó, eu agradeço tal pessoa porque me ajudou nisso. Qual que é o problema, queridos? Não tem problema nenhum de você agradecer, honrar as pessoas que te honraram, ajudar as pessoas que te ajudaram, agradecer as pessoas que te abençoaram. Isso é digno, isso é virtuoso diante de Deus. E a gente precisa ter isso. Isso tudo gera segula, pastora. Tudo isso gera segula. Gente, porque é como eu falei no início, tudo nós temos que fazer para Deus. Porque, como o pastor disse, tem pessoas que vão ser gratas, outras não vão ser. Então, tudo isso que nós falamos, cada pauta aqui, né? Nós temos que entregar no altar do Senhor e fazer para o Senhor, não esperando nada em troca, não esperando que as pessoas vão nos agradecer, mas esperando em Deus, porque nós estamos fazendo para Deus. E com isso, Deus, como o pastor disse, Deus não deve nada para ninguém. Então, nós geramos essa segula, esse crédito com Deus, ajudando o nosso próximo, sendo guia para o nosso próximo, né? Estabelecendo princípios de Deus para o nosso próximo, sendo prestativo, sendo gentil, sendo servil, porque nós temos que andar no caminho que Jesus andou. Jesus, ele veio para esse mundo para ser serviço, não para servir, não para ser servido. Isso. Ele mostrou o serviço. Então a gente também tem que seguir os caminhos de Jesus. A gente tem que servir. Quanto mais a gente serve ao nosso próximo, mais Deus nos dará a recompensa, né, pastor? Amém. Amém? É isso aí. Pastor, tem gente aqui perguntando como que faz para acessar o culto online. O culto online a gente vai começar a partir de dia 13, é isso que eu falei? Dia 13. 13 de fevereiro, a gente vai começar dia 13. Semana que vem, sexta-feira, vai ser às 19 horas, tá? Vamos fazer um banner aí, já tem um banner e tal. Vai ter o culto online. Agora, você pode acessar também o MAIP Global. Nós temos, ele tem um logo dourado. E tem cultos de quartas e domingos, tá lá. A gente está reformulando, estamos terminando a igreja aqui, pintando a igreja, deixando a igreja mais bonita para fazer essas gravações também. Mas você pode estar assistindo os nossos cultos de quarta e domingo, quarta às 20, domingo às 9 horas da manhã. Só que na sexta vai ser um culto pelo Google Meet. Pelo Google Meet. Que aí é uma coisa mais... Para os membros online. Embora nos cultos também vai ter o Google Meet, tá? Então a gente vai ter o Google Meet aí pro pessoal também. Mas esse a gente vai ter mais proximidade, do de sexta-feira. Aí, Virgínia, então, sua resposta aí que foi para culto online, ó, que você tá na Alemanha, aí, ó, já vai sendo postado. Você já pode até entrar no grupo, Virgínia. É só entrar em contato com a Andresa aí no suporte, DDD 011 910 72 0225, que ela te coloca lá no grupo do Ministério Online, do MAIP Online, tá? E olha só, 7 agora, dia 7, essa semana, sábado, teremos um seminário extraordinário, Dimensões Espirituais. Últimas vagas, acho que já tá até encerrando. Você que tiver interesse de participar, vai entrar em contato com a Andressa e é bênção. Tem culto online? Estou em Ribeirão Preto, São Paulo. Temos culto online. E é bênção do Senhor. A Fernanda Marinho. Pastor, assistir seus ensinamentos gera segula, pois amo seus ensinamentos. Vai gerar segula de aprendizado, né? Para quando você precisar, vai gerar segula para quando você precisar de alguma situação na sua vida, você já saber lidar com aquela situação e você já ter discernimento. E pode gerar segula para outra vida, porque às vezes você vai pegar uma pessoa com uma certa situação que através dos ensinos do pastor você vai conseguir ajudar. Agora, eu tenho uma notícia para dar, tá? Em março nós vamos lançar o Amadinhas Cash, o podcast das mulheres, pastora Keila, Fabiana. Shalom. Então, chamar minha mãe para fazer gravação aí também. Pessoal, Shalom, verdade. Da igreja. Então vai ser lançado um podcast de mulheres, feminino, né? Bem de mulher mesmo. Olha só, um nome maravilhoso. Minha esposa gosta de chamar as mulheres de Amadinhas, então vai ser o Amadinhas Cash. Estamos montando esse podcast, vai ser em março. Inclusive aqueles que puderem contribuir voluntariamente. É o que, pastora? Voluntário, gente. A gente está
organizando, tem questão de poltronas, tem questão de... Eu já recebi uma oferta que eu vou comprar a cortina. Verdade, ela recebeu uma oferta hoje para comprar as cortinas, ainda vai ter a questão de iluminação, preciso de um notebook, quer dizer, tudo isso vai ser para tua edificação. Então o Amadinhas Cash, a gente vai convidar também, a pastora vai ter um programa, mas vai também convidar outras mulheres para testemunhar, inclusive quem sabe é você, porque a gente vai trabalhar muito com os ilustres desconhecidos, que vai vir para testemunhar a sua história de vida. E vai ser uma honra ter você aqui com a gente. Então, quem puder sentir, pastor, eu gostaria de contribuir para o Amadinhas Cash, você vai pegar aí o contato da Andresa, DDD 011 910 72 0225. E aí você vai dar o nome para sua oferta também. Eu quero ofertar pelo Amadinhas, mas Senhor, eu quero que essa oferta desate tal coisa na minha vida também. É uma coisa voluntária. Estamos aqui apresentando isso e vai ser maravilhoso, né? Vai ser maravilhoso, vai ser pastora. maravilhoso. Fala um pouquinho aí, pastora. Amadinhas Cash, o Amadinhas Cash vai servir para tudo, né? Vai servir para a gente trazer pessoas, mulheres, testemunhos, vai servir para a gente compartilhar experiências, vai servir para ensinamentos da palavra voltado para as mulheres, voltado para a criação de filhos, esposa, mulher solteira, adolescente, menina que está nessa fase da adolescência aí. Eu estou escrevendo um livro que vai ser voltado para as meninas. Escola, mentoria da pastora. Vamos lançar a escola para as mulheres, para as amadinhas. Vamos fazer um trabalho de excelência no nome de Jesus, né? Já era para a gente ter começado, mas, Verdade. né? Prove a Deus a gente começar agora em março, mas nós vamos começar em março. Glória a Deus Era pra e começar aleluia. em fevereiro, mas não vai ter como. Então, a gente tá precisa esperar ainda chegar resolver algumas coisas. coisas, a gente tá montando, né? E outra, a gente tem que fazer tudo com ordem e decência, não dá para fazer nada correndo. Inclusive, mas hoje eu me mandaram, espero, pastor, aqui ao vivo, me mandaram hoje, acabaram aqui, o Luan me mandou, tá? O seu logo ficou lindo, hein? meu logo? O seu logo. Aí já vai fazer o outro também, mas ele me mandou aqui como ficou. Vou até te mandar agora. Glória ao vivo aqui, a Deus, gente. olha só. Olha, ficou lindo o logo da pastora aí, ó. Deixa eu colocar aqui. Moisés, a avó tá te elogiando. A simpatia do Moisés é demais. Você é muito simpático. Ela elogiou a Sara, falou que a Sara é igual. Olha aí, o sorriso da Sara é igual o abraço da Mafalda. Olha aí, ó, a Cleide falou que vai contribuir. Olha, quem insistir no coração. Sim, gente, quem insistir no coração. Fala com a Andressa. Deixa eu ver. Aí, Zed. Olha, gente, o meu verdade. Amadinhas aqui, Você ó. viu que bonito? Dá pra colocar aqui, Zed, pra ver? Dá um zoom. Vê aí, ó, Moisés. Olha aí, ó. Esse não é do Amadinhas, não. Esse é o seu pessoal. É o meu pessoal. O Amadinhas vai ficar parecido. Mas lá, ó o meu pessoal. Manda ó. pro Moisés lá. Vou mandar pro Moisés para me compartilhar Olha aí, de primeira gente, terminamos mão. de fazer o logo da pastora. Manda você, Monte, pro Moisés que eu travou aqui. Então assim, pessoal que puder contribuir, vai ajudar, porque a gente... Falta pouco, hein, gente? O Amadinha já tá praticamente Vou montado, pôr aí mas a na gente precisa de tela. algumas ofertas pra gente o poder... Moisés vai pôr na tela aí. Deixa eu A gente mandar aqui precisa pro de algumas Moisés. ofertas aí. E quem puder... É gratuito, é voluntário, tá? É voluntário. E a gente vai estar orando por isso aí. Ó, põe na tela aí pra gente ver. Ó, o pessoal tudo aí, pastor. Pronto, Moisés. Coloquei aí. Você vai colocar na minha tela? Olha aí que legal. Olha, gente, vou te mostrar aqui, peraí. Eu já mandei pro Moisés. Já. Tá. Olha aí, gente, que legal. Olha aí que Olha que legal. Tá muito bonito. Nossa, ele ficou lindo, né? Sim, ficou bonito, né? Ele vai colocar na tela. Em nome de Jesus. Então, eu espero que os amados nos acompanhem, principalmente as amadinhas. Estou fazendo... lá, aí sim, Moisés. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, o Moisés, ó. O Moisés já falando aqui. Divulga meu Instagram, mãe. Mim, tá com... ó, que bonito, olha que gente. bonito que ficou, olha gente. Que lindo. Nem Segue, Salomé em toda a sua glória. Entra aí no nosso canal. Esse aqui é o dela. Aí a gente vai montar no também do nome de Amadinhas. Jesus, a gente vai montar o do Amadinhas que vai ser no Cash. mesmo perfil também. Ficou bonito, né? Então, a partir de março, não esqueçam, gente. Estaremos no canal do Amadinhas
um canal voltado para mulheres. Eu espero vocês lá, que vocês nos acompanhem, que vocês também possam compartilhar, né, o nosso trabalho, aquilo que nós vamos fazer, aquilo também, o assunto que você como mulher gostaria de saber, ou gostaria que a gente abordasse no Amadinhas Cast. Você também pode estar falando aqui conosco. Pastora, gostaria de que a senhora fizesse uma live ou um estudo sobre tal assunto que vai ser edificante. Então, pode compartilhar conosco, porque a gente coloca também dentro das nossas programações. Amém, amados? Nossa, vai ser uma bênção, vai ser um fluir de Deus sobre as nossas vidas. Em março, gente. Em março, no nome de Jesus. Daí, né? Amém? Em março. Amém. A Virgínia até gostaria de ser ovelha de vocês, mas a gente tem muitas ovelhas fora do país, tá, irmã Virgínia? Eu tenho uma ovelha da França. Da França, tinha da Itália, tem algumas ovelhas aí de outros lugares também, tá bom? Pode ficar tranquilo. Amém, gente? Amém. Olha só, quem sentir de ajudar é voluntário, tá bom? Gente, vamos encerrar, pastora? Vamos encerrar no nome de Jesus. Tem gente chegando. Muito obrigado por vocês nos acompanharem até agora. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma semana abençoada no nome de Jesus. Até a próxima segunda-feira estaremos aqui ao vivo nesse canal com outro tema. Compartilhem os nossos ensinos, compartilhe esse canal, compartilhe essa live, se inscreva lá, se torne membro. No nome de Jesus, amo vocês. Estava com saudades. Deus abençoe no nome de Jesus. Um beijo, a paz.